Bom dia, queridos irmãos da IBNJ. Estamos aqui em mais uma EBD online. Calma, né? Pessoal, a gente dá 3 minutinhos de atraso. Cadê a EBD? Cadê a EBD? A EBD está aqui, amados. Estamos ao vivo. São agora, Tamir, me ajuda aí. São 9h05. 9h05. Tá atrasado o seu, hein? São 9h05 da manhã. Está aqui a Tamires com seu cabelo aqui belíssimo, né? Bonitona, minha esposa. Estou eu aqui, esse amigo que vos fala com muita alegria nessa manhã de domingo. Tá bonito, tá friozinho. Então, larga de preguiça, joga a coberta pro lado e vem para EBD. Já publica lá na sua linha do tempo, já cria aquela sala bacana. Pega, você não pode esquecer disso aqui, né, amado? Seu café, né? Essa manhã fria, né, Tamires? Esse café é muito importante. Pastor Mateus disse para mim outro dia que esse café já virou minha marca registrada. Então aí, ó, nosso café maravilhoso nessa manhã. Pega a sua caneca aí, o seu café, chama aí o seu filho, sua filha, acorda, fala assim, filho, vamos para EBD. Né? Hoje estamos começando uma série totalmente nova, totalmente diferente, preparada diretamente para você. Falei para vocês semana passada que algo muito bacana ia acontecer hoje. A gente ia começar uma nova série, essa série ia ser muito interessante. E aí eu mandei para vocês, né, já acordando os amados meia hora antes, eu já mando aquela mensagem que os amados sabem. O pastor Mateus me ensinou isso, né, mandar essa mensagenzinha aí já para o irmão ficar preparado para a gente poder falar sobre as coisas de Deus nessa manhã. Então, pegue sua Bíblia, pegue o seu café, se prepare. Vamos, junto com este café maravilhoso, compartilhar dessa palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Deus. E hoje, começando uma série nova, né, Tamires? Verdade. Hoje a gente vai começar a falar, né, de pessoas como nós, né? Pessoas, homens e mulheres de Deus, né, que nos deixaram ensinamentos, que nos trazem reflexões sobre a nossa vida e também alguns ensinos, né? E hoje especificamente a gente vai falar sobre a vida de Enoque, né, William? Enoque, eu tenho um primo chamado Enoque também. Verdade. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre esse personagem, né? E tirar lições para nossa vida, lembrando, né, que Enoque, por que Enoque era como nós, né? O cenário que Enoque vivia era justamente igual ao nosso. E aí a gente vai falar mais um pouquinho na nossa lição de hoje. Então, já pega aí sua Bíblia, já convida aí seus familiares e participe conosco, divulga a nossa live, né? Abre sala de vídeo, compartilha, tá? E que Deus nos abençoe nesse dia. Quero convidar minha querida esposa para que estejamos orando, né? Nesse momento, antes da gente começar a falar sobre o Enoque. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, meu Deus, porque nesses quase 120 dias de distanciamento social, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido a nossa casa, o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que nos ama. Meu Pai, nessa manhã nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que nós possamos contemplar, meu Deus, as maravilhas da Tua palavra, que o Senhor esteja nos usando como instrumento em Tuas mãos para trazermos, meu Pai, esse estudo para o Teu povo e que assim, meu Pai, como o exemplo de Enoque, meu Deus, nós também possamos ser conhecidos pela nossa comunhão contigo, pelo nosso andar contigo. Deus nos ajude, que a Tua palavra fique gravada no nosso coração. Nós entregamos esse culto a Ti, meu Pai, que o Senhor receba de forma agradável. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quando a gente fala assim, Pastor Mateus é um homem que anda com Deus, o que você pensa? O que te vem à cabeça aí? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Fala assim, ó, Pastor Mateus é um homem que anda com Deus, tá, Tamires? E aí, pensa aí, quando a gente fala anda com Deus, o que você pensa? Pensou aí? Quais todos os adjetivos, as coisas boas que vieram na sua cabeça quando a gente falou que o pastor Mateus ele anda com Deus? Vamos lá, Tamires, o que vem na tua cabeça? Na minha cabeça vem que é um homem de oração. Na sua cabeça vem o quê? Um homem que busca Deus, Que de busca comunhão Deus. com Deus. Que busca comunhão com Deus, um homem que lê a Bíblia.
né? O homem que busca o conhecimento de Deus, o homem que tem uma relação com Deus, ele anda com Deus, né? Instruído na palavra. Instruído na palavra. Olha quantas coisas a gente pode falar íntegro das pessoas, e isso, integridade, caráter, né? As pessoas que andam com Deus. Você anda com Deus? Você anda com Deus? Você anda com Deus? Eu ando. Tamires anda? Graças a Deus. Anda com... ok. Mas na quarentena, estamos andando com Deus, Tamires? Continuamos caminhando com Ele? Continuamos, podemos dizer que mesmo em meio à quarentena, continuamos caminhando com Deus? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. E ali é o nosso recorte, quando a gente está falando ali de toda a descendência de Adão. Você sabe, querido, que Adão e Eva, eles tiveram, a princípio, 2 filhos. Que a Bíblia relata que eram quem? Caim e ele mesmo, Abel. Abel, que era pastor de ovelhas, e Caim, que era lavrador, agricultor. E a gente já conhece a história do primeiro homicídio, certo? Então, para que substituísse Abel, nasce um menino chamado Sete, a quem Adão e Eva dão o nome de Sete. E ali nós temos o início das descendências divididas aí de Adão. Caim, devido à consequência do que ele havia feito, Caim, ele é amaldiçoado, tá? Na verdade, ele atrai maldição para a vida dele, né? Ele atrai maldição para a vida dele com o assassinato, com o pecado, com a inveja, a cobiça. A gente vê que aquele ciclo de iniquidade, né, instituído em seus pais por conta da desobediência ao Senhor, ele se perpetua na descendência de Caim. Não estamos falando de maldição hereditária, verdade, tá? Mas a gente está falando que a recorrência do pecado dos pais... é um ciclo, né? Exatamente. Eles acabam não se consertando diante do Senhor e acabam... né, só conhecem a maldade e continuam fazendo a maldade, né? Assim como os pais, os filhos também vão cometendo os pecados, né? E aí toda uma descendência carrega esse histórico, né, de pecados de maldade. Podemos entender que antes do pecado Adão e Eva andavam com Deus? Sim. Sim, podemos entender. Só que em um certo ponto... Eles foram criados para isso, exatamente, né? Esse andar com Deus, irmãos, é importante lembrar que ele nos remete à ideia de comunhão, né? Então, a gente percebe nas versões mais atualizadas, né? A NVT, por exemplo, ela vai trazer, quando cita Enoque, ele vai dizer que ele vivia em comunhão com Deus. Então, esse andar com Deus nos remete a essa ideia de comunhão, né? E aí a gente percebe que Adão e Eva, né, eles foram criados para isso, para ter comunhão com Deus, mas deixaram, né, o pecado, se corromperam lá. E aí a gente percebe, né, que na descendência de Caim acontece a mesma coisa. Então, nesse capítulo 5, que vem descrevendo a descendência de Adão, vai falar, né, sobre os descendentes de Caim, logo mais à frente, vai falar sobre os descendentes de Sete. Sim. E aí a gente tem a origem dos povos, né, que foram descendentes de Caim, que construíram e edificaram cidades. A gente tem a descendência de Sete, da qual Enoque faz parte, da qual Lameque, que é filho de Enoque, faz parte, e da qual Noé vem a fazer parte também. Matusalém, né? Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Olha isso, o homem que mais viveu em toda a história bíblica. Então a gente tem aí na descendência de Caim um exemplo e na descendência de Abel outra. Hoje nós vamos falar de pessoas como nós. Sete, né, no caso, que Abel perdão, tinha morrido. Sete, desculpa. Aqui a gente, antes de entrar especificamente na vida de Enoque, a gente percebe, né, como que o nosso Deus é um Deus de cuidado. Sim. Né? A gente percebe que Adão e Eva têm Abel e Caim, e ali fica muito claro, né, o filho que agradava a Deus e o filho que não agradava, né? E a gente percebe que por conta dessa maldade, Caim vem a matar o seu irmão. Então, ali a gente percebe, né, ele se afastando de Deus. E aí a gente pensa, nossa, mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus tinha um projeto. Então, e agora que Abel está morto, o que vai acontecer? E aí a gente percebe que nasce Sete, né? E é da descendência de Sete
que toda a história do povo de Israel, ela continua, né? Toda a história, a descendência, através da descendência de Sete, que a gente começa vendo aí o povo de Deus sendo instituído. Então a gente percebe que o nosso Deus é um Deus de cuidado, né? Um Deus que quando a gente pensa que tudo está acabado, né? Que tudo está errado, ele vem sempre com um plano, né? Com um projeto. E aí a gente começa lendo a partir do versículo 18. Diz assim: Jared viveu 162 anos, gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 700 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou filhos e filhas, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então a gente percebe aqui, né, toda essa descendência a partir de Enoque, né, não para só em Enoque. Enoque andou com Deus, mas ele também gerou filhos e filhas, e aí a partir da descendência dele que vem Noé, que a gente também conhece, né, como um libertador do povo de Israel. E aí, por que que Enoque era pessoa como nós, né? Esse texto, embora seja pequeno, nos dá algumas pistas, né? A gente percebe que a vida de Enoque, ela falava muito sobre quem ele era, sobre o seu caráter. E aí, ele era pessoa como nós porque ele vivia num cenário totalmente hostil, exatamente, de pecado, de desobediência, né, de corrupção, né? A gente percebe isso, a Bíblia vai nos relatar mais à frente, né, quando fala que Deus manda, quando Deus anuncia o dilúvio, a Bíblia vai nos dizer como essa terra estava, né? O homem se encheu de violência, de maldade, né? E por isso Deus diz que vai destruir a terra. Deus estava com o dilúvio. Ao ponto de Deus ficar decepcionado com a raça humana. Verdade. Ao ponto de Deus se decepcionar com o homem de uma forma assim, a níveis terríveis, porque o homem era mau, o homem fazia o que era mal, o homem se matava o outro, o homem era ganancioso, o homem era um sujeito mau caráter, o homem fazia o que era mal. E isso chegou até Deus de uma tal forma que ele falou assim: eu vou destruir tudo. Verdade. Então, a gente pode perceber que a gente vê aí o Enoque era bisavô de Noé, certo? Ele era pai de Matusalém, que era pai de Lameque, que era pai de Noé. Então ele era bisavô de Noé. Então os tempos de Enoque também eram o homem era desse mesmo jeito que estava no tempo de Noé. Então o homem ele vinha piorando em uma escala monstruosa. E nos tempos de Enoque não era diferente. Só que quando a gente lê só um versículo falando que Enoque andou com Deus, as pessoas acham que Enoque se resume a isso. Exatamente. E não, amados. Enoque, nós temos relatos de Enoque no Novo Testamento também. Antes da gente falar disso, vamos continuar explicando para os amados. O que é esse andar com Deus? Esse andar com Deus, ele remete à comunhão com Deus, ao desejo de agradar o Senhor. Se eu tenho comunhão com a Tamires, é porque eu gosto de estar com ela. Não é verdade? Se eu tenho relacionamento com a Tamires, é porque a presença dela e caminhar com ela me faz feliz. Eu sou grato por isso. Então, essa relação entre caminhar com Deus e Enoque era uma relação tão íntima, tão pessoal, tão prazerosa, ao ponto de Deus tomar Enoque para si. Enoque não viu a morte. Verdade. Deus levou Enoque para ele. Verdade. E a gente percebe, né, essa relação íntima
de Enoque com Deus, né? Só é possível através de relacionamento. Sim. Né? Então, essa reflexão sobre a vida de Enoque chama a nossa atenção. Muitas vezes a gente pode até ser levado a pensar, nossa, mas está tão difícil manter comunhão com Deus, né? Me manter íntegro, me manter firme diante de tanta corrupção, de tanta maldade que eu vejo, de tantas coisas, situações adversas, né, que nos rodeiam todos os dias. Mas aqui, nessa lição de hoje, nós temos o exemplo de um homem que viveu exatamente as mesmas coisas, ou talvez até piores, né, a ponto de Deus querer destruir toda a terra, né? A gente percebe que nos versículos anteriores a descendência de Caim estava arrazoando com as terras, né, fazendo muita maldade, construindo fortalezas, achando que eram os poderosos da época, né, e aí fazendo muita maldade. A gente percebe, né, que ali, nesses versículos anteriores, se institui a poligamia, né? Então são coisas, atrocidades em cima de atrocidades, né? Coisas horríveis, violência e maldade que acontece. Mesmo assim, Enoque se mantém íntegro, se mantém firme, né? Mantém o seu relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, a ponto dele ser tomado para si, né? Ser arrebatado, uma palavra mais simples para a gente entender, né? E é importante a gente perceber que agora, nesse período de distanciamento, nós temos visto muita coisa, muito do que nós somos, né? Como o William falou na quarta-feira, né? Nós temos revelado muito quem nós somos nesse período, né? Nesse período que estamos longe da igreja, né? E aí, o que fica pra gente é que muitos de nós confundia essa relação com Deus a encontros, né? Encontros pontuais, né? No caso, os encontros na igreja, os cultos ou os eventos até mesmo, né? E aí a gente é convidado a refletir que nem sempre o encontro revela intimidade e comunhão, né? Porque a comunhão, ela vai muito além disso, né? A comunhão com Deus, ela vai muito além do que os cumprimentos religiosos, né? Os rituais religiosos. Então a gente precisa estar bastante atento para desenvolver esse caráter junto a Deus, né? Esse caráter que vem do Senhor, né? E aí, essa semana eu estava vendo um programa, e aí um casal falando isso, né? Falando que antes eles não brigavam, não tinham problemas, mas agora que estão na quarentena, né? Estão brigando demais. E aí o especialista falou, olha, realmente uma das situações que tem se revelado é que antes, enquanto a gente tinha liberdade, essa liberdade, né? A gente se apegava a alguns eventos, a alguns encontros, né? A nossa vida social, né? A gente se apegava, de repente, a uma festa, a um restaurante, ia à igreja, né? Ia a um encontro, enfim. E com isso a gente achava que estava tudo bem. Só que agora que a gente não pode mais, né? Temos essa limitação aí. Não podemos fugir mais, né? Exatamente. Agora tem que encarar. E aí a gente está revelando realmente quem nós somos, né? Então, o nosso convite nesse dia é que você reflita sobre a sua vida, o que seu caráter, né? O que o seu dia a dia tem revelado sobre você. Você tem andado com Deus ou está longe dele? É importante né? falar, ainda falando sobre o caráter, que um relacionamento, amados, ele não brota. Um relacionamento, ele é construído. Verdade. Tá? O teu relacionamento com Deus, ele não brota da noite pro dia. Não é assim que funciona. É assim que funciona no casamento? Você chega aí, brotou meu relacionamento, já está no nível de confiança máximo, eu já confio. Você conhece a garota no primeiro dia, ou o rapaz no primeiro dia, e naquele primeiro dia você já confia nela com todas as suas forças, você a ama. Tem uns casais aí que andam por aí falando que, né, viu, já te amo hoje. Enfim, o negócio está um pouco diferente. Mas relacionamento, ele é construído de forma que eu, por exemplo, eu e Tamires, nós completaremos em outubro, dia 2 de outubro desse ano, 10 anos de casamento.
Na verdade, dia 20 de agosto, casamos no civil. Então, também completamos 10 anos dia 20 de agosto. Só para te lembrar, tá? Para ganhar aquele presente bacana. Então, eu completo com Tamires 10 anos. E o relacionamento, o nível de relacionamento que eu tenho hoje, querido, com ela, depois de 10 anos, não é o mesmo nível de relacionamento que eu tinha no primeiro ano de casamento. Porque a relação, ela amadurece. Você vai desenvolvendo essa relação, leva tempo, leva esforço, leva empenho, dá trabalho. Relacionamento dá trabalho pra gente, querido. Mas o que prevalece, né, é sempre o amor. Exato. E principalmente na relação com Deus, esse amor ele vai prevalecer, né? Você ama Deus acima de todas as coisas e independente do que tenha acontecido à sua volta, você vai se manter firme, né? Vai se manter em comunhão e perto de Deus. Então, por isso que é muito comum você talvez falar assim... E engraçado é que muita gente fala sobre um relacionamento decrescente com Deus, né? Aquela velha volta ao primeiro amor. Um relacionamento que no início era muito forte e agora está muito fraco. Quando na verdade era para ser crescente. Era para começar aqui embaixo e ir aumentando até a gente chegar lá na glória. Então, Enoque ele tinha caráter. E quando você fala que alguém tem caráter, significa que alguém é responsável, ele tem compromisso com Deus. Ele tem responsabilidade na sua relação com Deus. É verdade. O caráter de Enoque realmente vai revelar a sinceridade dele, né? Quando Deus ele nos chama a um relacionamento é para que vivamos com sinceridade e não com máscaras, né? Não pode haver essa diferença do que eu sou dentro de casa e o que eu sou nos encontros sociais, o que eu sou na igreja até mesmo, né? No nosso contexto, no templo. Exatamente. Então, esse caráter desenvolvido, né, através de relacionamento com Deus, esse caráter de Enoque revela que ele era sincero, revela a sua sinceridade diante de Deus. Então, assim como Enoque, né, se nós queremos viver essa vida aí de comunhão com Deus, precisamos também ser sinceros, ser a mesma pessoa. Talvez se vivêssemos, né, se fôssemos a mesma pessoa, independente do lugar que estivéssemos, muitos dos problemas e muitas crises não estariam vindo à tona agora, né? Com certeza, até mesmo porque caráter, né, o caráter de Enoque com Deus tem a ver com andar em obediência também. É verdade. Tem a ver com ser obediente ao seu Senhor, obediente à palavra de Deus. E isso revela o seu caráter. Se ele anda com Deus é porque ele é obediente, né? Ele é obediente ao seu Deus, ao Deus em que ele acredita. E você? Você tem sido obediente em que áreas da sua vida, né? Será que nós temos sido obedientes apenas nas áreas que nos convém ser obedientes? Ou em algumas outras áreas que não nos convém tanto sermos obedientes, a gente desobedece? Ou, vamos falar assim, temos negligenciado em algumas áreas. Ou, de repente, não temos sido obedientes em nenhuma área, o que é muito pior. Então, a Tamires já pontuou, né? A gente já falou que tem a ver com caráter, esse andar com Deus, tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunhão, tem a ver com sinceridade para com Deus, porque com Deus a gente não usa máscara, não tem nem como, né? E tem a ver também com ser obediente à palavra de Deus, né? É verdade, Jesus nos alerta, né? Quando ele nos diz, por que me chamas de Senhor se não faz o que eu mando? Exatamente. Ele é seu Senhor? Então você tem que fazer o que ele manda. Como é que você tem coragem de chamar Jesus de seu Senhor se você não obedece a palavra de Deus? Se você não obedece os ensinamentos dele? Quais ensinamentos você tem obedecido? Pergunta aí para você mesmo. Pergunta para quem está do seu lado aí assim, quais ensinamentos você tem obedecido? Quero lembrar os amados também, né, que antes de pregar ou ensinar para vocês, a gente está ensinando para a gente também, tá? Não estamos fora desse pacote de balas. Somos uma balinha dentro desse pacote também. A gente também é convidado todos os dias a fazer uma autoanálise e a observar o que realmente está errado em nós. E a gente precisa ir corrigindo ao longo desse tempo. E nesse tempo, né, no seu dia a dia, o que as suas atitudes, o que o seu caráter tem revelado sobre você? Tem revelado que você anda com Deus? É uma pergunta, né, uma reflexão
que fica pra gente. Será que as pessoas que estão à minha volta têm visto e têm se alegrado porque eu ando com Deus? Ou eu tenho demonstrado que eu estou bem longe dele? Até mesmo porque o caminhar com Deus e o caráter de Enoque para com Deus revela a sua fé. É verdade. Porque para se relacionar com Deus, querido, você tem que ter fé. Primeiro, porque Deus você não consegue enxergar. Então você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus está lá. Ou está aqui do teu lado. Ou está lá e aqui do teu lado. Porque Deus é onipresente. Então você precisa acreditar nesse Deus que você não vê. E então, assim, Enoque, ele é um exemplo de fé. Tanto que na ilustre galeria dos heróis da fé, quem é o segundo exemplo, Tamires? Enoque. Enoque. Olha Enoque no Novo Testamento. Olha Enoque lá no livro dos Hebreus. Olha isso. Olha Enoque lá. Falei certo, amor? Livro dos Hebreus? Sim. Viu? Aprendi. Livro Então, olha Enoque lá na galeria dos heróis da fé, logo depois de Abraão. Nada mais, nada menos que o pai da fé. Olha que bacana. Como é que a gente começa lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Isso é muito importante. Isso é importante porque a fé, né, o caráter, ele revela a tua fé, que revela o teu testemunho. O que as pessoas podem falar do seu testemunho como uma pessoa que caminha com Deus? Enoque, ele alcançou testemunho. Então diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, do que não é visível, Deus fez aquilo que é visível. Olha que bacana. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé... Não, corrigindo, né? Eu falei que ele vinha depois de Abraão, ele vem depois de Abel. Isso. Logo em cima. Abraão vem depois. Vem depois de Noé, né? Isso. Corrigindo, tá, irmão? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu vou continuar lendo, mas ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Se ele recebeu testemunho é porque pessoas viram que ele era um homem íntegro de caráter e que caminhava com Deus. Isso aí. Então, quando você recebe testemunho, eu testemunho do que eu estou vendo na tua vida, significa que pessoas testemunhavam essa relação íntima de Enoque com Deus. Podiam ver em Enoque, olhava para Enoque e via essa proximidade com Deus. Ou você nunca ouviu de alguém, fulano, você pode me dar um conselho? Porque eu percebo que você é uma pessoa que parece, você tem um negócio, você, né, caminha com, parece que você é mais amigo de Deus do que eu. Eu já ouvi isso. É verdade. Exatamente, o nosso testemunho ele vai revelar essa nossa relação com Deus. Né? Por isso, e nesse ponto, muitos têm envergonhado o Evangelho de Cristo, porque espera-se, né, que aqueles que se dizem cristãos obedeçam a Deus e tenham um bom caráter, né? Tem um caráter de realmente quem anda com Deus. E aí, quando acabam errando, né, fazendo coisas erradas aí, acabam envergonhando, né, o nome de Deus. E logo após o exemplo de Enoque, o que o autor de Hebreus fala? Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Olha isso. A gente tem falado de fé, de esperança, não é? Na quarta-feira passada, naquele bate-papo que a gente teve com o pastor Mateus e com o Raul, a gente falou sobre a esperança. Né? Essa fé que gera a esperança. Então, como que está a tua fé? Como que está o teu coração? Porque só tem fé aquele que caminha com Deus. Enoque, ele tinha fé, mas ele tinha fé porque ele caminhava com Deus. Importante salientar que a fé, ela não tem a ver com coisas palpáveis, né? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente, né? Exatamente, com aquilo que a gente sente ou pode tocar, né? A nossa fé,
ela está relacionada com a nossa escolha de andar com Deus, né? E andar de forma a agradar o nosso Deus. Esse andar agradável aos olhos do Senhor que revela a nossa fé, né? Então, se você está esperando grandes coisas aí acontecerem aos seus olhos, você vê grandes milagres, eventos. grandes eventos. Então guarda essa aí que Jesus falou em João 20, 29. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então aquele que acredita, porque é a essência dele acreditar, né? Aquele que crê naquilo que ele não vê, esse é bem-aventurado. Você consegue ver o dia em que tudo isso vai acabar? Você consegue ver com seus olhos físicos, tá? Prever quando tudo isso vai acabar? Não conseguimos, querido. Não conseguimos e nem vamos conseguir. Não prevemos nada, porque não conhecemos a respeito do futuro. Só Deus conhece a respeito do futuro. E é só Ele que vai dizer quando tudo isso vai passar. A única certeza que a gente tem é que tudo isso vai passar, mas quando a gente não sabe. E uma coisa importante que também nos fortalece é a certeza de que nós não morreremos. Não morreremos em que sentido? Né? No sentido espiritual. Nós temos, né? Deus ele nos prometeu. A morte física não é o nosso fim, né? A morte física é só algo, né, que acontece para todo ser humano de carne e osso. Mas nós temos uma garantia de vida eterna. Então, para nós não há morte. Né? A morte física para todos nós é inevitável. Um dia todos nós vamos partir. Nós vamos partir de fato. Essa carne vai ser devolvida à terra e vai voltar ao pó. Né? Do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Porém, a nossa alma, ela vai ao encontro do Senhor. E aí? Essa é a vida eterna. Por isso que nós não atentamos para as coisas que perecem. Por isso que Jesus fala para a gente não ajuntar tesouros ou valorizar. Né? Quando fala de ajuntar tesouro, ele está falando dar mais valor às coisas que são terrenas do que às coisas que são eternas. Porque aqui tudo vai ficar. É aquilo que não é necessário, né? Aquilo que que não é essencial. Né? Se vivêssemos a nossa vida buscando aquilo que é essencial, né? Muitos problemas, evitaríamos aí muitos problemas. Não faça de um tesouro aquilo que a traça e a ferrugem podem corroer. É verdade. Então, qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Uma coisa importante com relação à fé, irmãos, é que, assim como a gente tem falado, né? A maneira de Deus agir, ela é multiforme, né? E Deus, ele tem várias formas de agir. Né? A nossa fé, ela também age dessa maneira, né? A fé não é algo que a gente coloca dentro da caixinha ali e acha que todo mundo tem que agir daquela forma, principalmente porque a Bíblia ela vai nos revelar vários aspectos da fé. Por exemplo, né, na vida de Enoque, a gente percebe que Enoque não viu a morte física, ele foi arrebatado, né? Ele foi, em algumas versões mais antigas, trasladado. A fé na vida de Abraão abençoou todas as famílias da terra. É verdade. Inclusive a nós. A fé em Gideão o fez vencer exércitos de milhares com 300 homens. Na vida Mas de a Davi, fé na né? vida Dos de Davi, exércitos de Davi também. na vida de Tiago, Na vida de Tiago, a fé agiu de forma diferente. Até ele porque morreu pela sua fé. Ele morreu pela sua fé. Por aquilo que ele acreditava. Mas em momento nenhum ele deixou de Ele acreditar. não negou a fé dele. Exatamente, assim como todos os outros mártires, né, que nós temos na Bíblia, morreram pela sua fé, por acreditar. Então, a nossa fé, ela age de diversas maneiras, ela é multiforme também. A gente precisa identificar isso e viver de modo a desenvolver cada vez mais essa nossa fé. Mas, né? Tamires, a gente está falando de Enoque. Pastor, eu não sabia que Enoque tinha tanta coisa sobre Enoque. Enoque, ele era um profeta. Você sabia que Enoque era um profeta, queridos? Só nesse versículozinho aí, o William está dizendo... Não. Vai lá antes de Apocalipse. Vai lá no finalzinho da sua Bíblia agora e vai lá em Apocalipse. Não, Perdão, em Judas. Antes de Apocalipse. Um livro lá, né? 2 livros lá, um livrinho antes de Apocalipse. Judas, ele é pequenininho, né? Só tem um capítulo. Só tem um capítulo. Então eu vou falar direto Na verdade, do versículo. só né? apresenta os versículos. 14 e 15. Judas 14 e 15. Vai falar, gente. Judas vai. Não é os cariotes, tá? Esse Judas, ele vai falar sobre Enoque.
Curiosamente, ele vai dizer... Provavelmente é o mesmo irmão de Jesus, né? Sim. E é importante, né? A gente às vezes acha que andar com Deus, né? Enfim, na vida de Enoque isso isso ecoou para toda a eternidade. Foi mais do que guardar para ele. Exatamente, isso ecoa por aquilo que você faz, as suas escolhas, né? Ela vai ficar gravada para toda a eternidade, né? Para toda a sua descendência. A gente percebe que muitos e muitos e muitos anos depois, no Novo Testamento, Enoque é citado pelo seu caráter, pela sua escolha de vida, né? Porque ele andava com Deus. E estamos falando de milhares de anos depois, estamos nós aqui falando de Enoque. Então, o que ele fez está ecoando até os nossos dias. E no versículo 14 e 15 vai dizer o que aí, Tamires, na sua Bíblia? Quanto a estes foi que também aqui no início ele vai falar sobre os falsos profetas, né, também, né, sobre essas pessoas más. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Peraí, para tudo. Então Enoque ele profetizava contra os falsos profetas lá naquela época que já existiam. Né? Olha isso. Exatamente. Ele já profetizava contra a maldade. Os gananciosos, essa maldade toda, essa violência toda. E aí, então, quanto a estes foi que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então Enoque já profetizava o juízo de Deus contra o mal. Contra a pessoa que fazia o que era ruim, os homens maldosos de sua época. Então Enoque não era apenas aquele homem que você fala, e andou Enoque com Deus. Você está percebendo como é que o andar de Enoque com Deus era muito mais do que diz um versículo? É verdade. A gente percebe, né? Quanta autoridade é revelada nesse caráter, nessa vida de Enoque, né? A autoridade profética. Isso não era para qualquer um. Não era qualquer um que vinha e profetizava em nome de Deus para trazer o que Deus traria o juízo. Imagine, numa nação corrupta, você se levantar dizendo: olha, o dia do Senhor vai chegar. Ele vai vir e vai julgar o mal. E veio, algumas gerações depois, o dilúvio veio. Exatamente. Então, assim, o juízo vai chegar. Estejam atentos, né? Então, essa vida de Enoque, ela revela também sua autoridade. Poxa, que bacana, né? Enoque, quantas vezes eu li aquele versículo na minha vida e não conseguia entender a profundidade da relação de Enoque com Deus. O quão Enoque era pessoa de fé, homem de autoridade, profeta, aquele que profetizava contra o mal, que tinha caráter para falar isso, tinha autoridade, tinha vida para poder chegar e falar que o juízo de Deus ia chegar, né? E não diferente, depois de algumas gerações, o seu bisneto ele vai falar a mesma coisa e vai ser chamado de maluco. Não é verdade? Então, eu tenho certeza também que muitos dos irmãos que estão assistindo a gente nesse momento não tinham essa visão de Enoque. Mas Enoque, ele era uma pessoa como nós. E a gente percebe, né, o peso dessa profecia, né, de Enoque, peso dessa palavra, né? Ele estava ali no meio de uma geração corrupta, dizendo que o juízo de Deus chegaria. E é importante, irmãos, que como é difícil, hoje em dia, às vezes, a gente ouvir, né, palavras que venham falar sobre o juízo de Deus, né, que venham trazer esse peso, né, da vida com Deus, da realidade do juízo, né, de Deus para com os ímpios. Muitas vezes, e muitas pregações aí, muitas palavras, elas são baseadas naquilo que o nosso ouvido e o nosso coração gostaria de ouvir. Então, muitas mensagens baseadas aí na prosperidade, né, no tudo vai dar certo, é só vitória, é só vitória. Enoque não viu o juízo de Deus. Exatamente. Ele foi arrebatado antes. Ele não viveu aqui o juízo de Deus. Noé estava aqui nesses dias. E foi guardado, né? Não é verdade? E foi guardado. Então, assim, hoje a gente vive numa geração, Tamires, nossa geração, de todos nós, é uma geração que está desacreditando de que Deus está vendo tudo. De que Deus está no controle de tudo. Enoque, ele não tinha dúvida de que o juízo chegaria, de que as contas seriam acertadas,
Enoque, ele sabia que Deus ele estava agindo. Verdade. A atitude de não perceber que Deus estava agindo era do povo pagão. Verdade. Como que a gente está agindo hoje? A gente acredita que Deus está agindo e trabalhando em tudo ou a gente só fala de boca? Ah, o Senhor está trabalhando, mas não acreditamos no que nós mesmos estamos falando. Então, fica uma reflexão. Nesse andar com Deus, nessa comunhão com Deus, você tem cultivado comunhão pela oração? Você tem cultivado esse caminhar com Deus orando, estando mais próximo dele, lendo a Bíblia, conversando sobre as coisas de Deus? Já parou para conversar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos sobre as coisas de Deus? Qualquer dia desses da semana? Uma coisa importante, irmãos, é que chegou um tempo, né, que a gente precisa tomar postura. A gente precisa, né, assumir essa responsabilidade. Nós somos chamados por Deus com um propósito. Então, né, nós precisamos, assim como Enoque, né, falar a verdade de Deus, né, trazer essa mensagem de salvação, de juízo, né, para o pecador e não nos calarmos, né? Às vezes a gente acha, ah, não, isso é só obrigação do pastor, do missionário, não sei o quê. Então, como a gente aprendeu, né, na nossa lição, devemos exortar uns aos outros, né? E a exortação vem da palavra de Deus, a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus ele tem nos revelado, né? Diante da sua mensagem de salvação. Então a gente precisa aí tomar postura, né? E também cumprir com o nosso papel. Os homens são sacerdotes do seu lar, né? E aí tem as suas responsabilidades enquanto sacerdote. As mulheres são mulheres de Deus, né? Mulheres sábias. E como a gente já falou, né, na nossa série de provérbios, a mulher sábia é aquela que busca no Senhor a sabedoria, ela vem da palavra do Senhor. Então, para instruir aí os seus filhos, né, os seus queridos no caminho da verdade, nos caminhos de Deus. Né? Então, finalizando, quais características do relacionamento de Enoque com Deus você pode observar na tua vida, na tua relação? Dado que o relacionamento de Enoque, ele é um exemplo a ser seguido. Quais são os aspectos da vida de Enoque que são presentes na sua vida? Aqui na vida de Enoque, né, aquele é o aspecto positivo do ditado popular, diga-me com quem andas que eu direi quem és, né? E esse ditado na sua vida, o que ele tem revelado? Tem andado com Deus? Com quem você tem andado nesses dias, né? É importante, a gente fala assim de uma forma descontraída, mas é um assunto muito sério, amados. Então, reflita. Reflita sobre isso, pense sobre isso, tá certo? Logo mais, às 19 horas, estarei aqui com os amados, né, na nossa live, falando do balanço espiritual. William, o que é balanço espiritual? Então, conecte-se antes das 19 horas, para não dar problema na tua conexão. Se conecta antes das 19 horas. O evento, irmão, já está na nossa página do Facebook. Então você vai lá no botãozinho lembrete, que alguns minutos antes ele vai te enviar uma mensagem para você lembrar de conectar no culto. Nós falaremos sobre o balanço espiritual. Então, você quer saber o que é balanço espiritual? Vai lá na nossa página às 19 horas e participe do nosso culto online às 19 horas. Eu quero pedir a Tamires que dê um recado muito importante para as mulheres que nos assistem agora. Verdade, para todos os irmãos que estão nos assistindo, na próxima quarta-feira, 19h30, a irmã Luciana, a irmã Kenny e eu estaremos fazendo uma live sobre com o tema Gerindo as Emoções, né? Que vocês possam participar. Nós falaremos um pouquinho dessa realidade do nosso universo feminino, como que nós mulheres temos visto essa face da pandemia, né, como isso tem nos afetado e o que a palavra do nosso Deus nos fala sobre esse tema, né? E aí nós falaremos, né, sobre a importância de gerenciar, de conduzir as nossas emoções à luz da palavra de Deus. Então você é nosso convidado especial. Quarta-feira, 19h30, não é só para mulheres não, os homens também podem participar para aprenderem também, para verem o que nós mulheres estamos passando nesse tempo de pandemia e nos ajudar aí, né, como homens de Deus que vocês são, estarem conosco passando
E aí, em comunhão, né, todos nós passando por esse momento juntos, isso para que saiamos mais fortes E ainda. convide todas as mulheres que você conhece, que estão passando também por problemas emocionais, que precisam gerenciar suas emoções. Ela não precisa ser da igreja, é um bate-papo com a Tamires, Luciana e também com a Kênia. A Kênia é psicóloga, Tamires e Luciana são teólogas. Então a gente vai ter aí a visão clínica, a gente vai ter a visão bíblica. Então é importante que você convide também outras pessoas para participarem desse bate-papo. E durante a live vocês vão poder mandar perguntas, né, interagirem com a gente também, tá bom, queridas? Bom, dito isto, nós ficamos por aqui. Ah, já acabou, amado. Não posso também levar os irmãos. Domingo que vem tem mais. Não posso levar os irmãos até 19 horas, né? Porque também vai acabar a bateria do telefone. Não é verdade? A minha e a sua. Você tem aquele almoço. Eu não vou falar qual é o almoço da sua casa hoje, porque não vou falar também. Não vou falar. Fica no meu pensamento. Fica no meu pensamento o que é o almoço na sua casa hoje, né? Então, só em pensar nesse almoço que eu ia falar aqui agora, eu já engordo uns 5 quilos. Jesus. Mas, que Deus abençoe seu domingo. Tenha um fantástico almoço com a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha aprendido um pouco conosco aqui. A gente tenha construído junto um pouco de conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre pessoas como nós. Se você quer saber quem é a próxima pessoa que a gente vai falar, legal, também quero. Então, semana que vem estaremos às 9 horas da manhã ao vivo com os amados. Não se esqueçam, né? Busquem a comunhão com Deus, orem incessantemente ao Senhor e leiam a palavra de Deus, né? É a forma que a gente tem de andar com Deus e conhecê-lo e desenvolver aí a nossa relação com Ele. Para muitos aí, se você lesse a Bíblia no mesmo ritmo que você assiste Netflix, você já tinha lido a Bíblia toda umas 500 vezes. Diga aí, dizendo isso, né? Vamos finalizar o nosso momento. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por esse momento maravilhoso e ímpar que estamos aqui vivenciando. Obrigado porque Tu tem cuidado de nós. Obrigado por esse domingo incrível que o Senhor nos deu. Senhor, guarda a vida do Seu povo, guarda a vida do nosso Brasil, guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, meu Deus, trabalhando nesse tempo na vida das pessoas de forma que essa curva ela caia, que ela reduza e que possamos muito em breve estarmos juntos novamente, nos abraçando, nos reunindo no templo, Senhor. Ó Pai, entregamos a vida do Seu povo nas Suas mãos, fique conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, beijo, fica com Deus e nos vemos logo mais, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço e nos vemos no próximo domingo às 9 horas da manhã. Tchau!